Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos: índices combinados e índices padrões. São dois assuntos distintos, mas dois assuntos relacionados. Então, primeira coisa, o que é um índice? Eu acho bem interessante a analogia que diz que um índice é uma vela acesa em um quarto escuro. Por quê? Quando a gente tem um quarto escuro e tem uma vela acesa no canto, ela não ilumina plenamente aquele quarto. Ela dá uma luz, né? Ela dá uma penumbra, mas não consegue olhar tudo. Então, se existisse um índice perfeito, a gente ia utilizar esse índice e ia esquecer dos outros. Então, normalmente o que eu faço? Eu boto uma vela num canto, outra vela no outro canto, outra vela no outro canto, e eu começo a ter diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista daquele quarto. Claro que se eu botar muitas velas, eu corro o risco também de morrer queimado. Então tem que achar a questão do equilíbrio. Com relação aos índices combinados, a gente vai falar basicamente três coisas. Qual é o conceito de índice combinado? O que é isso? Qual é o objetivo? Então, para que serve o índice combinado? E também oferecer um exemplo. De tantos outros exemplos que você trazer, a gente vai trazer um exemplo mais tradicional de todos. Beleza? Então, primeira coisa, o conceito. O que é o conceito de índice combinado? Índice combinado nada mais é do que um agrupamento de diversos índices, certo? Então, por exemplo, eu tenho um índice de liquidez corrente e um índice de liquidez seca. Eu quero criar um índice que eu vou dizer, eu vou chamar de índice de liquidez, e eu quero que o índice de liquidez corrente mais o liquidez seca seja maior ou igual a 2. Esse agrupamento de índice, esse novo índice que eu criei, combinando diversos índices, é um índice combinado. Nesse caso, combinado de forma arbitrária. Eu criei um modelo de forma arbitrária, somei vários índices e criei um novo. Normalmente, os índices combinados eles são criados por meio de ferramentas estatísticas, certo? Mas o conceito é o mesmo. Eu crio, junto vários índices e crio um outro índice. Isso aí é um índice combinado. Mas por que eu faço isso? Por que eu quero criar um índice novo, em vez de trabalhar? Os índices combinados, inicialmente, eles residem onde a contabilidade mais se aproxima da vidência, tentando prever o futuro. Por quê? Porque normalmente os índices combinados são tradicionalmente utilizados para tentar prever se uma empresa vai ou não vai quebrar. Então eu crio um índice, um conjunto de índices, e eu vou tentar usar esse índice para prever o futuro. Alguns tiveram mais sucesso, outros tiveram menos, mas era o uso inicial do índice combinado. Mas só serve para isso, só para tentar ver o futuro das empresas? Não. Então, muitas vezes eu preciso de uma coisa mais objetiva para analisar uma empresa. Não posso ser uma coisa subjetiva, de elaborar um parecer, ficar contextualizando. Tem que ser uma coisa objetiva e direta. Por exemplo, numa licitação. Numa licitação, se eu fizer um critério subjetivo, eu corro um sério risco daquela licitação ser cancelada, ser discutida judicialmente. Eu preciso ter um critério objetivo na classificação econômica numa licitação. Então eu posso, nesse caso, criar um índice combinado ali para ser um critério bem claro e objetivo. Ou a empresa atendeu ou a empresa não atendeu aquele índice combinado. Se não atendeu, ela foi eliminada. Certo? Um outro exemplo, às vezes eu preciso dar capilaridade, eu vou fazer um sistema de análise para um banco que tem 10 mil agências espalhadas pelo Brasil. Então, eu opto por fazer uma coisa mais objetiva, uma coisa mais precisa, não ser muito subjetivo. Então, eu posso usar de um índice combinado para tentar ter capilaridade, para ficar uma coisa mais direta. Claro que ele acaba tendo desvantagens. Eu analisar cada índice, analisar cada detalhe da empresa e montar um parecer é mais subjetivo, mas é mais aprofundado. Certo? Muitas vezes o índice combinado pode um índice acabar compensando outro índice. Mas vamos dar um exemplozinho de índice combinado. Então, essa pessoa aí é o Stefan Knietz. Ele, na tese de doutorado dele, ele fez o termômetro de Knietz. É o exemplo mais tradicional aí que a gente tem do Brasil. Vários outros autores vieram depois, criaram outros modelos, muitos criticavam ele, mas também é normal na academia, quem está chegando, criticar os modelos que tem anterior
até para conseguir um espaço, certo? Então o modelo do Canitz ele tem algumas limitações, mas aqui vai servir mais como um exemplo de um índice combinado. Então ele usou ferramentas estatísticas, pegou diversas empresas que quebraram e que não quebraram, e usando análise estatística ele chegou numa formulazinha, que ele chamou de fator de insolvência, igual 0,05 rentabilidade do PL, mais 1,65 liquidez geral, mais 3,55 liquidez seca, menos 1,06 liquidez corrente, menos 0,33 grau de endividamento, certo? Como é que ele chegou nesses pesos? Com base nessas ferramentas estatísticas. Então, calculava essa, que aqui em Florianópolis eles chamam dessa penca do Ribeirão, né? Essa penca de números aí, e ia chegar num número único, certo? Que é o fator de insolvência. Esse fator de insolvência ele jogava no termômetro de Canitz. Então, se fosse acima de 0, ele dizia que a empresa estava solvente, não ia quebrar. Se fosse entre 0 e menos 3, era uma área nebulosa, e abaixo de menos 3 a empresa estava insolvente. A empresa ia quebrar. Dava certo? Às vezes dava, às vezes não dava. Quanto mais próximo da falência da empresa, mais certo dava. Ele, claro que foi feito dentro de outro contexto histórico, ele dá um peso muito grande para a liquidez seca, então ele não é ideal para a empresa de serviços, e tem uma série de limitações, mas ele serve aqui como um exemplo de um índice combinado que foi bastante utilizado, inclusive em licitações, em outros modelos aí, trabalharam o termômetro de Canitz, certo? Então, era isso que a gente tinha para falar sobre índices combinados. Agora falar um pouco sobre índices padrões. Falar sobre a questão da comparação dentro da análise das demonstrações, a questão da mensuração de um índice padrão de um setor e a conceituação. Primeira coisa, como é que eu posso definir se uma coisa é grande ou pequena, é muito ou é pouco? Certo? Aqui a gente tem os exemplos dos planetas, né? A Terra está ali pequenininho. Então, como é que eu vou saber se a Terra é grande ou pequena? A melhor forma é comparar. Então, uma empresa teve um determinado lucro, determinado patrimônio, determinada receita. Como é que eu vou saber se é muito ou se é pouco? Uma prefeitura investiu 50 milhões em determinada coisa. Como é que eu vou saber se isso é muito ou se é pouco? Eu tenho que ver o quanto que ela tinha investido no período anterior, eu tinha que ver quanto é que isso é dentro do seu orçamento, para daí, com base na comparação, eu vou poder concluir, certo? Como é que eu sei se o meu filho é alto ou é baixo? Eu posso olhar dentro do padrão da medicina, mas eu posso também comparar com os coleguinhas de aula. Se ele é bem mais alto que os coleguinhas, comparar com seus pais, certo? Eu vou concluir que ele está alto. Ou eu posso ver a evolução dele com ele no ano passado, concluir que ele está alto. Dentro das empresas, mesma coisa. Então eu tenho endividamento, tantos por cento, rentabilidade, tantos por cento. Como é que eu vou saber se isso é pouco ou se isso é muito, se está bom ou se está ruim? Então eu vou comparar. Vou comparar com basicamente o quê? A comparação que mais se faz é a empresa com a própria empresa. Então, se ela tinha um endividamento de 50% e agora ela está com um endividamento de 60%, o endividamento dela piorou. Aumentou a alavancagem financeira, mas o endividamento dela piorou. Comparar ela com ela mesma. Essa comparação é bom porque é a mesma base, são mais comparáveis, só que tem limitações no caso de extremo. Então, se a empresa está muito ruim e ela melhorou, pode dar uma impressão assim, ela melhorou, mas ela continua muito ruim, certo? Então, vamos pensar um exemplo assim, uma pessoa que come, sei lá, 5 hambúrgueres por dia e baixa para 4, ele melhorou, mas continua comendo muitos hambúrgueres, certo? Então, a comparação da empresa com a própria empresa pode acontecer esse desvio, mas é o que a gente mais utiliza, até pela facilidade de acesso aos dados. Uma outra comparação é comparar a empresa com uma empresa próxima, com uma empresa do mesmo segmento, do mesmo setor, com o seu par, certo? Quanto mais parecido, melhor a comparação. Não é só pegar do mesmo setor. Por exemplo, se eu pegar a Celesc e a Itaipu, os dois são do setor de energia, mas um trabalha com geração e outro com distribuição, então não é uma comparação adequada. Quanto mais próximas as empresas, melhor. E às vezes é difícil. Por exemplo, vou comparar o Banco do Brasil. Então, tem a Caixa Econômica que também é pública, mas não é aberta, não é uma SA. Eu tenho o Itaú,
o Bradesco, que são privados, então já tem um outro tipo de comportamento, alguns números. Eu sei que determinada política habitacional, por exemplo, vai influenciar mais determinado banco. Então, quanto mais próximo às empresas, melhor a comparação, mas às vezes é difícil. Às vezes, Embraer, vou comparar com o quê? Você tem que buscar uma empresa internacional, como a Bombardier, para poder ter uma comparabilidade, certo? E uma terceira comparação que a gente faz bastante, sendo que do ponto de estatística ela é a mais robusta, para a gente poder concluir alguma coisa, é comparar a empresa com um índice padrão do seu setor. Então, eu vou dizer assim, tal empresa tem 60% de endividamento e o padrão do setor dela tem 58% de endividamento. Então, ela está com endividamento um pouco elevado em relação ao padrão do setor dela. É a comparação mais robusta. Mas é uma comparação que às vezes é difícil a gente ter a informação, certo? Ter esses índices padrões nem sempre é muito fácil. Então, vamos falar um pouco como é que se mensura um índice padrão de um setor. Vamos supor que eu vou calcular a rentabilidade média do setor bancário ou da metalurgia. A primeira coisa que a gente pensa, eu tenho a rentabilidade de várias empresas, eu vou calcular a média. E essa média vai ser o padrão. Mas isso está errado. Por quê? A média ela tem uma série de limitações. Por exemplo, se alguém comeu 2 pães e o outro não comeu nenhum pão, na média cada um comeu um pão, está todo mundo bem alimentado. Então eu vou ter esses números que são dispersantes ali, que são fora do padrão, e eles podem puxar a média para mais ou para menos e levar um número que não reflete a realidade do padrão. Então a média não é uma boa referência para calcular o padrão de algum setor. Claro que tem um desvio padrão para ver essa questão da média e tal, mas aí vai ter vários números, vai aumentar a complexidade da nossa análise, certo? Então o que a gente vai trabalhar basicamente para achar o padrão de um setor? Trabalhar com a mediana. O que é a mediana? A mediana é um número que divide o setor em 2 partes. Então se são 10 empresas, fica 5 para um lado, 5 para o outro. Se são 20 empresas, fica 10 para um lado, 10 para o outro. Como é que se calcula a mediana? Se eu tenho um número ímpares de empresa, um número ímpar, por exemplo, 11, a mediana vai ser a empresa central, vai ser a 6ª empresa. Vão ficar 5 para baixo e 5 para cima. E se eu tenho um número par de empresas, por exemplo, eu tenho 10, a mediana vai ser a média dos 2 números centrais. Então, se eu tenho 10, eu quero que fique 5 para cada lado, eu vou pegar a 5ª e a 6ª empresa e calcular a média dessas duas, certo? Então, como é que eu calculo? Eu coloco um rol de dados de forma progressiva e, se for um número ímpar, vai ser o número central. Se for um número par, vai ser a média dos 2 números centrais. Esse vai ser o índice padrão do setor. O que eu posso ainda melhorar minha análise? Eu posso pegar o primeiro grupo da mediana e calcular a mediana desse grupo. E pegar o segundo grupo da mediana e calcular a mediana desse grupo. Daí, em vez de dividir em 2 grupos, eu vou estar dividido em 4 grupos. E eu vou chamar isso aí de quartil. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e quarto quartil. Por que é tão interessante essa classificação em quartil? Certo? Então a mediana já me dá um número padrão, mas o quartil ele permite eu criar uma outra questão, que é criar uma conceitualização, uma classificação semântica. Por exemplo, eu pego um índice que quanto maior, melhor, como rentabilidade. Então eu posso dizer que os que estão no primeiro quartil estão péssimos, que estão no segundo quartil são ruins com relação à rentabilidade, que está no terceiro quartil é bom e que está no quarto quartil é ótimo. Péssimo, ruim, bom e ótimo. Não necessariamente essa escala, mas vai se criar uma escala que considere mais adequada. Então daí tu pode dizer que determinado índice está péssimo ou ruim, mas não com base num juízo de opinião, e sim com base numa ferramenta estatística que tu criou. Então acaba ficando uma análise bem robusta, né? Então daí tu pode dizer que tal dado está excelente. Quase sempre quando tu vai analisar uma empresa, tu evita dizer que está excelente, que está ótimo. Por quê? Porque isso carrega um certo juízo de opinião, né? Qual é o limite entre o bom e o ótimo? Ou entre o ruim e o péssimo?
tu tendo uma classificação semântica construída dentro de um padrão do setor, por meio dos quartis, tu consegue justificar, tu consegue ter uma ferramenta para poder oferecer esse conceito. E acaba sendo bastante enriquecedor para a sua análise. Certo, pessoal? Então, com isso, damos nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.